O brasileiro, não sem razão, está sentindo muita raiva, está sentindo muito medo. E essa é uma mistura perigosa, porque raiva e medo geram violência. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo. No meio dessa tristeza que não tem tamanho, desse luto que não acaba, no meio de tanta dor, vivendo com medo, porque a gente fala pouco sobre isso nessa pandemia, medo, eu assisti a íntegra de uma entrevista com o secretário-geral do Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, na CNN. Na verdade eu ouvi, porque nessa pandemia eu estou levando muito a sério as minhas caminhadas matinais, e calhou dele estar entrando ao vivo bem na hora que eu resolvi sair para caminhar. Botei meu foninho, entrei no YouTube e fiquei ouvindo o cara falando. É sobre essa entrevista que eu queria falar com vocês, mas deixa eu falar primeiro sobre o medo como sentimento primário, porque tem a ver. O medo permeia quase todos os conflitos que a gente está vivendo como nação hoje. Na verdade, a gente está vivendo um mix de sentimentos ruins. Tristeza, incluindo aqui o luto, a perda do emprego, a perda de um negócio, a tristeza por compaixão, a tristeza pela doença, pela fome, enfim, tristeza. A raiva pela nossa impotência diante de um vírus desgraçado, diante dos irresponsáveis que não souberam lidar com a pandemia e pioraram muito a nossa situação, com um amplo destaque para o criminoso que preside a nossa república. Raiva do nosso lado, de quem apoia o presidente, raiva do lado dos que apoiam ele contra a gente que sonha com o afastamento daquele incompetente o mais rápido possível, enfim, raiva. Raiva até de não poder ir para um boteco, para uma praia, não poder ir passear no shopping, pegar um cineminha. Mas tenho medo. Eu, por exemplo, que estou com 57 anos e não peguei o vírus, tenho medo de pegar. Eu tenho medo da minha esposa, que é mais jovem do que eu, pegar. Eu tenho medo dos meus filhos, que são 2 jovens adultos, pegarem. Antes, eu achava que tinha medo por causa da minha mãe de 92 anos. Agora que ela está vacinada, eu olho em volta de mim e sinto pânico. Eu fico imaginando qualquer uma das pessoas que eu amo indo parar no hospital e não encontrando leito. Ou encontrando leito, mas não tendo material para ser entubado. Ou ter material para entubar, mas não ter anestésico. Eu posso só imaginar, nunca sentir, o medo de quem tem que passar por essas mesmas angústias que eu sinto, mas pegando o ônibus lotado. Ou quem está sem pão na mesa. O Brasil todo está com aquela bola de ansiedade e angústia na barriga. Se não tiver, ou é um alienado ou é um sociopata. Mas o problema do medo é que ele costuma ser o combustível da raiva. E um combustível potente. O medo amplifica a raiva. Aliás, abro parênteses aqui, eu sempre tento associar o disco de fundo com o que eu vou falar. E ali no fundo está um disco do Peter Gabriel, o segundo disco dele, que tem uma música chamada Mother of Violence, onde ele diz que o medo é a mãe da violência. E é por aí. A gente está com medo, a gente está com raiva, o medo amplifica a raiva, e com medo e com raiva, tendo como objeto uma coisa tão concreta quanto uma pandemia que mata 3 mil brasileiros por dia, ninguém consegue ouvir ninguém muito bem. Quando isso tudo passar, a gente vai rever um monte de coisas com assombro. Como assim? Por que os caras tomaram mata-piolho, remédio para malária, hormônio, quando nada disso curava a Covid-19? Medo. No desenho animado Dumbo, clássico da Disney, tinha uma cena em que os corvos dão pro Dumbo uma pena e falam para ele que aquela pena era mágica, que com aquela pena ele poderia voar. A pena não servia para nada, mas ele acreditou, perdeu o medo e voou. Esses remédios, antes que você, que como eu é pró-ciência e pró-vacina, saia chamando todo mundo que acredita de idiota, são a peninha do Dumbo. Imagina como seria muito mais desesperador sair para trabalhar sem a peninha do Dumbo. Eu já disse isso aqui, mas vale repetir. Imagine que a mortalidade da Covid-19 seja de 2 a 4%, que de cada 100 pessoas infectadas, 4 morram. Se dessas mais de 90 que pegaram a doença e sobreviveram, metade tiver tomado o kit Covid, elas vão ter convicção de que foram salvas pelo kit Covid. O fato é que nem todo mundo consegue enfrentar esse medo sem a peninha do Dumbo. Até entre os médicos que receitam. Tem um monte de bandido na indústria farmacêutica lucrando com isso. Tem o presidente da República mandando você pegar a peninha de forma criminosa, porque ele sabe
que a peninha não funciona. Mas a gente tem que ter empatia até na hora de criticar quem acredita no kit Covid. Porque tem gente que precisa da peninha para viver. Então o cara tá lá, já com essa raiva amplificada pelo medo, com a sua peninha na mão. Venho eu, ou outro qualquer, e dá a entender que ele é um idiota. Ele vai me odiar. Ele não vai nem querer ouvir aquilo. Viajei na maionese, mas vou chegar na entrevista do Onyx. Eu ouvi a entrevista inteira. Um circo de horrores. Ele meio desesperado por causa da CPI, interrompendo o entrevistador, Rafael Colombo, ofendendo o entrevistador, falou que ele estava mentindo. O Onyx estava agressivo, na defensiva, soltando frases de efeito bolsonaristas que já foram amplamente refutadas pela realidade dos fatos, mas também levantando aquelas meia-verdades das quais eu falo tanto aqui, que nos dias de hoje são mais do que suficientes para sustentar uma narrativa. Pois bem, eu terminei a minha caminhada, ouvi a entrevista toda, fiquei bastante frustrado, confesso, com a forma com que a entrevista foi conduzida. Eu teria interrompido o discurso do Onyx a cada bobagem que ele estivesse falando. Eu não aceitaria ser chamado de mentiroso ou ser cortado no meio das perguntas, como o Onyx fez com o Colombo, mas o cara estava tão alterado e tão absurdamente na defensiva que tratava o jornalista como se fosse adversário num debate. Teve um único momento na longa entrevista em que o Colombo se posicionou de forma mais dura. Assim mesmo foi para dizer que não dava para não culpar o Bolsonaro enquanto presidente da República e pelo menos parcialmente pelo fracasso no combate à pandemia. Basicamente isso. Porque pro Onyx, Bolsonaro fez tudo certo. A menor que ele fez foi levantar um estudo falido, comprovadamente raso e não reconhecido, de que os homens carecas morrem mais de Covid. Ele falou na entrevista. Então, além da asma, eu tenho essa grave comorbidade. Mas aí eu vim para o meu escritório, entrei no Twitter e fui ver os comentários sobre a entrevista. O trecho do Colombo interrompendo o Onyx para responsabilizar o governo estava meio que viralizado entre os adversários do Bolsonaro, como se fosse nocaute no primeiro assalto no UFC. Já na bolha bolsonarista, o Onyx aos berros, defendendo a pauta do presidente, aparecia com frases como calando o jornalista, jogando verdades na cara da mídia. O problema é que a gente está falando de uma entrevista longa, não sei exatamente o tamanho, mas com certeza mais de meia hora. E os trechinhos do Twitter, pela própria limitação da plataforma, são de 2 minutos e 20 segundos no máximo. E essa é outra péssima contribuição das redes sociais e também do YouTube para a democracia. A gente está vivendo a era dos recortes. Eu demorei a entender nos primeiros podcasts, para quem eu dei entrevistas, por que as conversas tinham que durar 1 hora, 1h30, 2 horas, até mais, para depois eu entender que aqueles papos são extensos para render recortes. Você pega o highlight e posta para ser monetizado com um título e uma frase na thumb sensacionalista. Já no Twitter, Instagram ou Facebook, os recortes, especialmente quando se trata de política, não tem outro propósito que não seja ganhar a guerra de narrativas, sem qualquer compromisso com a verdade, sem dar a quem está assistindo a possibilidade de analisar o todo do que foi dito e tomar sua própria opinião. O recorte vem acompanhado de um título ou de um texto que já mastiga a posição de quem está postando. E como a gente está vivendo uma era de muita informação, muito mais do que a gente consegue absorver, o recorte, na maioria das vezes, é o que o grande público vai ver através da sua bolha. Eu tenho a impressão de que se as pessoas fossem obrigadas a assistir na íntegra as falas dos seus políticos prediletos e as dos seus adversários, muito do radicalismo seria desfeito. Mais uma vez, antes que recortem essa fala, não há falsa equivalência, tá? Não há nada e ninguém pior que Bolsonaro no universo político desse país ou talvez do planeta. Mas eu estou cada dia mais atento à maneira com que eu me dirijo às pessoas que ainda não enxergaram isso. Quem me acompanha está vendo. Eu estou ficando cansado de sentir raiva. Muito cansado. Eu quero sentir raiva do Bolsonaro, não do parente bolsominion, não do motorista de Uber, não do fiel da igreja que acredita no que o bilionário vacinado em Miami instrui seus pastores a dizerem. O que me preocupa é ver a classe política e as instituições surfando essa onda de ódio e recortes, ou acuada por ela. Tem mais gente cansada.
Hoje eu vi um artigo da Marilis Pereira Jorge na Folha que fala exatamente o que eu tenho dito aqui. CPI uma ova, é impeachment já. Eu vi o Ciro Gomes falando de um movimento que vai reunir os 100 autores de pedidos de impeachment do Bolsonaro num movimento nacional pressionando o Congresso a pautar o impeachment já. Até retuitei. Claro que só por achar essa iniciativa bacana vão pregar o rótulo de cirista na minha testa, como fizeram quando eu elogiei o desempenho do Dória em relação à vacina, mas eu não estou preocupado com isso. Isso é leitura de quem só assiste recorte. Se você também não aguenta mais o Bolsonaro, se você também não aguenta mais o tom de palanque dele e da sua tropa de choque toda, se você não aguenta mais aquele tom raivoso e indignado que não corresponde às ações e nem aos fatos, vamos cobrar mais efetividade das instituições para a gente poder respirar, para a gente poder focar nessa doença terrível que está matando, para a gente entrar em sintonia com o planeta. Só 8 países no mundo hoje, acabei de ler, permitem a entrada de brasileiro sem nenhuma restrição. Nós somos os leprosos do planeta Terra, como definiu o New York Times. Chega! Mas vamos tentar fazer, por mais difícil que seja, com mais racionalidade e menos raiva. Porque só sentir medo já está pesado demais. Medo com raiva interessa para quem aposta na violência. Eu sou o Maurício Ricardo, obrigado por ouvir mais esse desabafo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, o seu comentário é muito importante e soma bastante. Estamos numa pandemia, se for sair, use máscara, vem logo vacina. Obrigado, profissionais de saúde.